Deus abençoe em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 10 até o 18. Aos Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18, que diz assim para nós. Isso dá certinho com o que nós estamos ouvindo, certo com o pão diário, certo com o que foi dito, certo com a carta do irmão José. Aos Efésios capítulo 6, verso 10 até 18, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Assentai-vos por alguns minutinhos só. Graças a Deus, né? Então, estamos aí com a roupagem da palavra. Nós não temos a roupagem eclesiástica, mas do Espírito, a palavra de Deus, a qual nos ajuda. Mas se só quero mais ler a Escritura, Bíblia, aqui em Isaías 55, verso 17, só para tornar mais firmes isso que nós lemos e o que cremos, Isaías diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e da sua justiça que vem de mim. Então, tudo que for maquinado, forjado, preparado, não prospera sobre você. Amém? Lei aqui em cima: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando nós adquirimos essa confiança, irmãos, de depositar tudo nas mãos de Deus, nenhuma ferramenta preparada vai ficar contra você. Amém? E nós temos uma ordenança de Deus de sempre termos vitória. Essa é a herança do Senhor que vem de mim, né? Diz o Senhor. Quer dizer, a herança de sermos vitoriosos em tudo. Se você está perdendo na batalha, se você está fraquejando, comece a examinar um pouco e veja como você está diante de Deus, porque a promessa é para nós sermos vencedores. Amém? Sermos vencedores em Cristo Jesus. Aqui em Isaías mesmo, capítulo 58, verso 8, diz assim: e então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? A justiça de Deus. Toma isso para você. Ela será como a tua retaguarda, e não tem nada que o inimigo possa vencê-la, destruir ela para vencer você. Amém? Aqui no capítulo 59, verso 19, diz assim: então temerão o nome do Senhor. Não tem quem vai ficar diante desse nome. Não tem enfermidade, não tem nada das trevas que para, né? Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Agora veja que maravilha: vindo o inimigo, veja só, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Deixa vir o que vir. Se vier com uma represa estourada lá, tentando inundando sobre você, falar: agora eu vou acabar com ele, agora eu vou destruir com a casa dele, vou acabar com a saúde. Se o inimigo vier, o Espírito do Senhor, amém? Não é nem o Espírito religioso, não é o Espírito de homem, não. É o Espírito do Senhor, vai arvorar contra ele a sua bandeira, amém? E quando ele levanta o estandarte, quem é que pode passar por ele? Os infernos todos param por lá, os demônios têm que brecar os freios lá, porque Cristo está conosco, Cristo em nós, esperança da glória, amém? Aí o capítulo 60, verso 1 diz assim, para nós agora: levanta-te, amém? Está cansado, está deitado no meio do caminho, desanimado?
Há uma ordem para nós essa noite. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Verso 2: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Deus está sendo visto sobre você? Será que Deus está sendo visto sobre nós? Nossos feitos, o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa maneira de viver? É o que nós precisamos ver isso, né? Veja só, aí o profeta diz aqui para nós ainda: sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Alguém pode dizer: ali está um cristão, ali está uma cristã, ali está um jovem vencedor, uma jovem vencedora, porque Cristo está nele. Amém? Porque você tem o resplendor de Deus em sua vida, você tem aceito a palavra de Deus, então nós cremos que estamos nos preparando para a oração. Amém? Se você não tem nada para pedir a Deus, pelo menos agradeça pelo que Ele fez. Mas sei que você tem. Amém? E às vezes nós não sabemos orar e não sabemos pedir, às vezes pedimos mal, como disse Jesus. Mas Ele olha para nós com gemido inexprimível, sabe qual é a nossa necessidade. Por isso que às vezes nós pedimos algo e Ele dá outro que nós não pedimos. Mas Ele sabe que aquilo é melhor para nós. Amém? E se Ele tirar aquilo que você tanto quer que saia da sua vida, talvez a próxima que virá, você não vai suportar. Ou então, se Ele tirar aquilo de você, você não vai ser a mesma pessoa. Amém? O apóstolo Paulo orou por ele 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne, que foi o problema nas vistas que ela alcançou quando viu a coluna de fogo no caminho indo para Damasco. Aí ele orou por 3 vezes, mas Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Amém? E Deus quer que às vezes fique lá, para você sempre lembre de Deus. Ele quer que isso às vezes é notório que fique lá. Quando você acha que quer sobressair alguma coisa, mas quando você volta naquilo lá, você fala: não, eu tenho que voltar a pôr os pés no chão. Amém? É isso que Deus faz conosco. E Ele ama fazer isso. Mas nós não, queremos ser totalmente santinhos e que nada vai nos atrapalhar mais, não. A vida do cristão constitui lutas e provas. Mas só que também tem o seguinte: muitas bênçãos, somos mais do que vencedores. Amém? Não deixe nenhum pensamento, nada do mal tentar fazer lugar na tua cabeça no tocante a isso, aquilo, mas seja sóbrio, seja vigilante, orai e vigiai, porque os dias são maus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter mais uma palavra de oração enquanto Ele ajeita para nós ali. Nós vamos terminar depois, em seguida, ouvir a mensagem a invasão dos Estados Unidos. Amém? A invasão dos Estados Unidos, que realmente essa invasão aconteceu em todo o mundo, né? Hoje você vê as enfermidades sair, diversos espíritos de enfermidade, e o profeta diz: quando temos os melhores médicos e nossos filhos estão doentes, muitas pessoas morrendo, e muitos são levados às instituições, né, psiquiátricas, ou psiquiatria, por causa de enfermidades malignas. Outros não estão dando conta, se entregam à morte, mas há um Espírito de Deus também voando nessa hora. Amém? Através de uma mensagem profética que derrota todos esses espíritos, né? E nós vamos ouvir mais uma partícula, e tem tanta coisa, irmãos, que o profeta diz essa mensagem aí, que faz com que a pessoa caminhe de uma maneira pensando estar bem, mas realmente está precisando de ajuda. Tem coisas que nós caminhamos através de espíritos que veio, muitos da 4ª dimensão, está aí nas modas, no mundo, nas maneiras de caminhar, às vezes até por gestos. E se nós não vigiarmos, somos acoitados por esses espíritos, né? Você vê que o jogador, por exemplo, faz um corte de cabelo, de repente, muitos que gostam de seguir ele querem imitar. Outros modas, outros tipos de roupa, até calçados. Mombrana, você vai ver falar nessa mensagem aqui. Irmão, é bom o irmão Bruno falar, porque depois os irmãos, as irmãs vão falar: mas pregador da Cuná. Se criar a mensagem ensina isso. Amém? Deus abençoe, tudo certo aí? Deus abençoe a todos, e vamos ouvir aí, acho que é um pouco mais de 35 minutos, para encerrar a mensagem intitulada A Invasão dos Estados Unidos. Põe bem notório aí, bem entendimento, para você entender isso, senão você não entende também. Vai ser mais um tempo de ouvindo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Vamos chegar ao conhecimento e praticar isso nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A rua está cheia de homens e mulheres fumando cigarros. O diabo tem feito isso.
Isso é correto. Então, aqui em nossa própria cidade, um de nossos ministros mais sobressalentes, bem aqui em New Albany, nesse pátio de recreio, que um de nossos ministros sobressalentes da cidade está dirigindo um programa de dança de quadrilha para trazer homens e mulheres nas plataformas. Não me importa o que o mundo diz, não me importa o quanto você tente persuadir quanto a isso, irmão. Não há nenhum homem robusto que aproxime-se da mulher de um outro homem e sinta-se inalterado. Você sabe que essa é a verdade. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios e dirigindo táxis e para cima e para baixo na rua, sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta. O que é? É o diabo! A invasão está acontecendo. Eu não estou dizendo nada sobre este indivíduo ou aquele indivíduo. Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas e levando-os diretamente para isto. A invasão dos Estados Unidos. A ruína da igreja. A igreja está arruinada pelo diabo. Lá atrás, toma um rapaz agora, quando ele vem a um seminário, a primeira coisa que ele tem que aprender é obter seus títulos acadêmicos. Ele tem que aprender psicologia, ele tem que aprender teologia, ele tem que ensinar, obter todos esses tipos de coisas instruídas a ele. Se ele não tem instrução verdadeiramente boa, se ele não é tão inteligente e brilhante o quanto ele possa ser, então eles o mandam embora. Ele não pode ser qualificado. O que ele tem que fazer? Desse modo, sai aqui e apresenta uma pequena oratória política, por assim dizer. Uma oratória política da igreja para um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres moribundos. Oh, Deus, envia-nos alguns antiquados homens camponeses que não saibam a diferença entre A e B e conheçam o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que preguem arrependimento e enviem homens e mulheres ao altar para amar o Senhor Jesus Cristo. Isto é um endividamento. Ele tem invadido os seminários. Ele tem invadido as igrejas. Ele tem despido nossas mulheres. Ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que se lhes diga nada. E homens e mulheres, eu penso... Você diz, bem, as mulheres... Sim, e vocês, homens, que permitem que suas esposas façam isso, isso mostra do que vocês são feitos. Isso é certo? Certamente. É uma desgraça. É uma pena. E então, até chegar ao pregador. O pregador permanece na plataforma hoje de um moderno púlpito. Permanece ali com seu povo diante dele e prega sobre toda coisinha que há no mundo, menos sobre arrependimento e pecado e a rude cruz de Cristo. Sim, quando se apresentam os fatos, as pessoas vêm para ouvir no culto evangelístico. Tenta-se tomar a coisa e pregar o evangelho e fazer com que as pessoas se arrependam e tirá-las para fora. Irritam-se e saem. Elas, não temos que ouvir isto. Não, elas não têm. Porém, irmãos, eles vão ter que se arrepender ou perecer. Demônio! Você vai até a escola, tem invadido a escola. Olhe por aí, pelo país hoje. Olhem aqui, vocês pessoas, vocês protestantes. Olhem, há 4 enormes escolas católicas e coisas tais construídas hoje. Porque é isto? Vocês estão arriando as travas. Nada contra o catolicismo, ainda que eu não creia nisso. Eu sou estritamente um protestante. Isso é exatamente correto. Eu posso provar que eles não se consegue argumentar com eles. Eles dizem, nós não nos importamos com o que a Bíblia diz. Nós sabemos o que a igreja diz. Deus está em sua palavra. É nisto que Deus está. Porém, alguns dos católicos que não largam as igrejas deles fariam você se envergonhar de si mesmo como protestante. Se pelo menos você não largasse a Bíblia, assim como eles não largam a igreja deles, isso é correto. Porém, eles estão errados. Eu posso dizer isso sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que eles estão errados.
Absolutamente. E vocês, protestantes, estão errados da maneira que estão agindo, porque vocês verdadeiramente sabem que não é certo e vocês agem assim. Isso os torna hipócritas. A igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos e tubos e conseguir tudo para tentar se moldar como a igreja católica. Não se deve moldar como a igreja católica, dado que ela está condenada à ir à destruição. Pois isso é assim, diz o Senhor, ela está condenada a ir à destruição. E você é um molde segundo ela, você vai com ela. Porém, o que nós necessitamos hoje não é uma grande igreja, um grande espiral. É um altar antiquado onde os pecados sejam completamente queimados, sob orações de homens e mulheres consagrados que amem o Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso. Isso é o que nós necessitamos. Ouçam-me, amigos, ouçam-me, isto é amor. O tempo tem acabado. Eu simplesmente gostaria de permanecer nisso, onde eu tomarei isto um pouquinho mais tarde, essa invasão, até onde isto foi. Invadiu as nossas nações, invadiu os Estados Unidos. Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida. Veja, isso não é nada de que se vangloriar. São os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo. Porém, eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro. Olhe, eu os tenho visto entrar como bons homens, sair como ladrões. E eu não desejo isso. Eu tenho uma coisa, eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa que é o candidato. Esse é Jesus Cristo, e ele somente. Eu entrego o meu tempo para ele. Isso é correto. Se eu posso corrigir a igreja, o restante do mundo cuidará de si mesmo. Isso é correto. Porém, deixe-me dizer-lhe, quando o Sr. Roosevelt, o homem está morto, deixe-o descansar. Eu confio que ele esteja. Entrou, candidatou-se em 3 ou 4 mandatos e tomou controle, justamente uma ditadura preliminar. Eu posso lhes provar que na escritura, onde ela disse que ocorreria, isso é correto. Nós não temos mais Constituição, ela foi esmiuçada. Está tudo totalmente esmigalhado. Os republicanos são igualmente corruptos. Um culpado é um como o outro. Pois todo o reino vai ser esmagado, porém o reino de Jesus Cristo permanecerá e reinará para sempre. Isso é correto. Sobre Daniel, viu a rocha cortada das montanhas e atingiu o mundo político lá no passado e o esmagou em pó triturado assim, como o trigo de uma eira na época do verão. Porém, aquela rocha tornou-se em uma grande montanha que se estendeu sobre o céu, encheu todos os céus e terra. Isso mesmo. O mundo político está acabado. Nossa nação está falida. Vocês se lembram disso, que o irmão Branham disse isso. Assim diz o Senhor. Nossa nação está demolida. Nunca se levantará. Ela está acabada como todo o restante das nações. É a maior nação no mundo de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Como isto entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas e começou nisto, e não aceitam que se lhes diga nada. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição, veja o que sucederia. Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. O mundo todo é contra ele. Sim, senhor, você não poderia fazê-lo. Ela está acabada, ela está invadida, e o espírito do comunismo tomou controle. Vá até as nossas escolas hoje. Veja nossas crianças nas escolas. Nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14 e 15 anos, suas mamães as mandam para a escola
escola, mentalmente, moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes de cigarros, tudo mais assim. Ele é tão pouca idade, as criancinhas assim. Seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas, como seria encontrar uma agulha num palheiro, onde elas têm encontros coletivos com os rapazes e se deitam nestas margens do rio e tudo mais. E eu posso provar isso a vocês, meus amigos. Eu não diria isso no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estava falando. De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei, dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes e se encontrando com os rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. O que é isto? E cantam nos corais, porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia, ou algo assim, ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar. Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. A mãe está fora durante o dia todo com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, algo social assim. Como você pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? Olhe, o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixe-me entrar. Eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certamente, observe esse meio ambiente. Esse espírito o apanha. Você entra em uma igreja onde todas as pessoas... Você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam. Deixe todos estarem. Eles correm e esticam suas cabeças para um lado e para outro. O pastor estica. Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. Deixe o homem, as pessoas se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio. Observe todo o grupo fazer isto. Você entra nesse meio ambiente. Você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Não demorará muito até ele também não valer um centavo. Isso é o que aconteceu com Acabe. Tome o mesmo, vice-versa. Deixe uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor. Repete, você sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele. Como eu poderia ir esta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim, onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado e coisas assim, e pensavam que elas poderiam fazer algo com eles, e agora toda a mãe e todos eles estão bebendo e se comportando repreensivelmente. Isto é o meio ambiente. Que é isto? É o diabo! É o diabo! A invasão! Ele se moveu rapidamente para dentro da nação, como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham em Hollywood. Ele disse, eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha. Então eu os tomarei. E ele se assentou ali. E o povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças irem, eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os enviam ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo de carta, estar fora sozinhos e dirigir por aí. Oh, que desgraça! Agora simplesmente ligam a televisão e assistem toda a grande tolice podre e suja que há no mundo nela. Isso é correto. Eu não tenho nada contra o cinema. Eu não tenho nada contra a televisão. É a coisa podre que está nela. Isso é o que é. Se houvessem mantido moral, permaneceria moral. Não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade hoje, de modo algum. As mulheres não os desejam. Elas desejam os dedos, os pés e fora. O resto das mulheres fazem isto.
Isso é correto. Quando você vai à igreja, não se pode vender-lhes a antiquada religião, porque a outra mulher, ela não quer nada a ver com isso. Não, senhor. E não há necessidade de descer ali. Eu simplesmente creio. Não precisa de mais nada. Oh, irmão, o diabo crê também. Isso é correto? Você se arrepende ou perece? Agora, lamento. Não, não lamento. Não lamento. Não. Retiro o que foi dito. Eu amo as pessoas. Porém, eu as amo muito para vê-las cair no mergulho de cabeça assim. Se Deus quiser, eu darei continuidade a isto um pouco mais adiante na semana. Agora, para vocês, mães que são mães, apenas uma palavra para vocês antes de ir. Deus as abençoe. Criem seus filhos corretamente. Nós daremos continuidade a essa invasão. Nós temos que entrar nos lares ainda, em muitos lugares, as escolas e por fora nos lugares com isto. Nós tomaremos isto. Porém, a invasão dos Estados Unidos, o diabo tem tomado o controle dela. Não tenha medo da Rússia. A Rússia não tem nada a ver. Nós mesmos estamos causando isto. Nossa própria podridão bem entre nós. Isso é correto. Você sabe, os Estados Unidos têm mais casos de divórcio do que todo o restante do mundo? Mais divórcios. Pense nisto. Não é horrível? A maternidade tem sido rompida. As mães não permanecem mais em casa com seus filhos, como costumavam fazer. Elas têm que ter um emprego. Aqui outro dia, um certo homem de mercearia nessa cidade estava falando comigo sobre isto. Essas mulheres trabalhando nessas fábricas públicas, essas jovens mulheres casadas com um monte de criancinhas, elas têm babás cuidando de seus bebês. Elas trabalham nesses lugares públicos. Disse, havia 2 delas ali de pé que haviam sido dispensadas em seus serviços públicos. Disseram, não se preocupe. Nós, de uma forma ou de outra, conseguiremos nos arranjar. Oh, que hora de prostituição tão próxima! Seguramente! O diabo já lhes disse que elas são os patrões de casa. Elas farão o que seja do seu próprio jeito. Elas farão o que elas desejarem. E você tire isso delas se você puder. Há somente uma coisa que pode tirar isso delas. Isso é o altar. Diante de Jesus Cristo, uma antiquada religião de torrente de lágrimas que deixe os seus corações quebrantados e as deixe em pedaços e faça delas o que deveriam ser. Isso é correto. Elas talvez pensem que eu sou apenas uma velha pessoa antiquada. Porém, o dia quando você estiver morrendo, meu irmão, irmã, você compreenderá que eu lhes disse a verdade. Isso é correto. Ela está acontecendo, a invasão. A hora está aqui. Agora sim, uma hora de decisão também. Uma hora de decisão. Não de vir à igreja, porém uma hora de decisão se você vai servir Cristo ou permanecer morno em sua igreja. Isso é correto. Há muitos membros da igreja. Se todos os membros ou as pessoas da América que professam ser cristãos fossem verdadeiros cristãos, cristãos nascidos de novo, irmão, nós estaríamos tão seguros quase quanto você estaria no céu. Problema mortal, sim, senhor. As enfermidades deixariam esta terra. Tudo mais. Não seria bom descer a rua a ver que uma dama se aproxima e um homem. Como vai, irmã? Bom dia, irmão. Desce, não há. Você não tem nenhuma preocupação sequer. Tudo está bem mesmo. E o companheiro chega na esquina da rua, ao invés de tentar atropelá-lo, ele pararia. Está bem, irmão, está bem. Você tinha. Você antes de mim. Veja, você apenas preferir. Não seria isso maravilhoso? Nós vamos ter isto. Porém, isso é no milênio, irmão. O dia já está vindo. Isso é correto. Deste modo, agora, nós não... Eu estava em nossa vizinhança aqui o outro dia. Nada contra a nossa vizinhança. Porém, eu posso notar as nossas criancinhas. A esposa estava chorando. Um certo médico desta cidade, sua menininha andava em companhia de minha menininha. E elas se gostavam muito. Até que se descobriu que o nome dela era Branham. E ela era filha do reverendo Branham. Isso pôs fim a isso.
A menininha não pôde mais sair com a minha menininha. Que coisa, eu pensei. Bom, está bem. Alguns dos pequenos vizinhos correram até ali e disseram: bom, estava bem. Então foram ao seu pastor. Não me diga que não. Você sabe, eu tenho uma maneira de conhecer muitas coisas, veja você. Deste modo, eles foram ao seu pastor e disseram: sabe, há um homem que vive em nossa vizinhança, é muito bom para os nossos filhos. Disseram: é o reverendo Branham. Ele os apanha, os leva em sua caminhonetazinha e os leva para passear. Disse: bem, nós não temos nada contra o reverendo Branham. Ele é boa pessoa, porém, vejam vocês, só que ele é uma classe diferente de pessoa da que nós somos. Está vendo? Eu quisera que vocês não ficassem... Vocês sabem, eu de certo modo não iria... Falem com eles e sejam amigáveis, porém que isso seja o fim. Oh, irmão, minha esposa estava ali de pé chorando. Eu disse: querida, é uma linha de separação. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Ainda que todo mundo ceda, permanece Jesus Cristo. Se eu tenho que ser chamado de fanático, se eu tenho que ser evitado pelo meu parente, meu semelhante e coisas assim, eu ainda escolho Jesus Cristo. Segure na imutável mão de Deus. Quando os amigos terrestres o desampararem, ainda para mais perto dele, una-se. Segure-se nele. Deus, deixa-me pregar como nunca. Deixa-me pregar ao homem moribundo como homem moribundo eu mesmo. Deixa-me pregar as pessoas como se nunca tivesse outro sermão para pregar. Deixa-me persuadi-los a virem ao altar com as faces chorando, com lágrimas. Voltarem ao lar e viverem como cristãos e viverem em sua vizinhança. Pararem com toda esta brincadeira e de andar por aí e pular e se comportar de maneira repreensível e atuando desta maneira, irritando-se com isto e indo nessa direção. Oh, não façam isso! Isso é o diabo. Esses espíritos demoníacos vêm sobre os cristãos. Lembrem-se, aqueles ministros ali embaixo, eles eram aqueles profetas. Eles eram profetas. Eles eram homens religiosos oferecendo um sacrifício. Eles eram simplesmente tão religiosos quanto os mestres deste dia. Porém, irmão, eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Não está vendo quão religioso o diabo é? O diabo não é nada de coisa enorme como o comunismo, tudo contra o cristianismo. Não é. Isso é simplesmente tudo do diabo, seguramente. Porém, não é o anticristo. O anticristo é muito religioso, muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus. Lembre-se, eu tenho lhes advertido, eu tenho lhes dito. Eu não estou falando tanto sobre catolicismo e batista e metodista. Eu estou simplesmente falando sobre povo que é o povo da santidade, exatamente abaixo destas linhas aqui. Veja isso hoje, como isso se mostrou e está parado no drama. Oh, que coisa! Eu deveria entrar nisso qualquer hora, e meu coração fica dilacerado dentro de mim. Ali de pé com um velho banjo, tocando aquele velho banjo e tocando uma velha rabeca assim. É este o vaqueiro do Texas fulano de tal? Eu não tenho nada contra o homem, porém isso é dali de fora no mundo ali fora. Correto. Eu preferiria permanecer, irmão, sem nem mesmo nada, e absolutamente nada, a não ser apenas permanecer e levantar as minhas mãos e dizer: Jesus, mantém-me perto da cruz. Sim, Senhor. A consagrada cruz eu levarei até a morte me libertar.
Então ao lar irei uma coroa usar, pois há uma coroa para mim. Para vocês, mãezinhas aqui esta manhã, que têm sido verdadeiras mães, e eu sei que há muitas de vocês, eu penso, cada uma de vocês, deixe-me dizer-lhes algo. Deus os abençoe. Vocês são o 5º evangelho. Eu penso, deixe-me dizer-lhes agora uma coisa para os seus filhos, apenas uma coisinha. Porque o irmão Neville provavelmente pregará sobre a mãe hoje à noite, ou quem quer que seja, um de nós que pregue, está bom, sobre as mães. Porém, ouça, deixe-me perguntar-lhes algo. Lembre-se, quando Moisés era um menininho, foi uma mãe que lhe deu a sua instrução. Foi uma mãe pia que colocou o pequeno Moisés sobre os seus joelhos e disse, Moisés lhe ensinou tudo. Ele era o professor dela, ou ela era a sua professora, melhor dizendo, sob Faraó. E disse agora essas coisas, disse, Moisés, algum dia você vai libertar os filhos de Israel. Você é o rapaz que foi chamado. Mantenha-se puro e limpo do mundo, pois você é esse tal. Você é esse tal. Não há nenhum outro lugar que nós conheçamos onde ele alguma vez fosse a algum seminário, algum ensinamento de modo algum, que ele alguma vez recebesse. Ele permaneceu exatamente no palácio do Faraó, o qual era um pagão, porém sua mãe o ensinou. Essa é uma verdadeira mãe. Ela ensinou-lhe os preceitos do Senhor. Ela lhe disse como ele devia ser santo. Ela lhe disse como e o que ele devia viver e como o que Deus faria por ele. Isto perseverou com Moisés todos os dias de sua vida. Qualquer boa, verdadeira, dedicada mãe é que tomam seus pequeninos, ao invés de enviá-los aos cinemas e bailes e assim por diante desse jeito, e ela os coloca sobre seu colo, eles ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Aqui outro dia, eu estava falando com uma mãe no telefone, e a mãe disse, irmão Billy, ela disse, o coitado do meu menino está passando um apuro, disse, que apuro ele está passando. Eu disse, sim, eu sei disto, irmã amada. E ela disse, ele talvez esteja errado, eu não sei. Disse, um diz isto e um diz aquilo, eu não sei. Porém, disse, não importa se ele está errado ou certo, eu o quero bem. Aí está você. Eu o quero bem. Ele disse para sua mãe, disse, eu tenho sido tão enganado por isto e aquilo. Disse, mãe, eu creio que a senhora é quase a única pessoa que realmente me quer bem. Mulher que é leal comigo e não me abandona. Isso é amor de mãe. Essa é uma verdadeira mãe que coloca seus braços em volta de seu pequenino, sem importar se ele está certo ou errado. Ela continua a procurá-lo. Se Deus, se uma mãe pode pensar isso de seu pequenino, quanto mais pensará Deus isso dos seus. Você está vendo? Permaneça exatamente com ele. Siga correto. E agora, deixe-me apenas lhe dizer de uma outra mãe, bem rápido na Bíblia, antes de encerrarmos. Houve uma mãe chamada Herodias. Ela ensinou a sua filha dança de sapateado. Ela queria que ela fosse popular. E ela dançou diante do rei e requeriu a cabeça de João Batista. Nós temos registro de 70 de sua descendência. Esta donzela que dançou diante, a filha de Herodias, dançou diante de Herodes, 70 de sua descendência, ou elas morreram prostitutas ou em forcas. Uma mãe ensinou a sua as coisas do mundo, a outra mãe ensinou ao seu as coisas de Deus. Um se tornou um grande líder e um conquistador, imortal entre os homens hoje. E a outra está arruinada e no inferno e levou milhares vezes milhares com ela. Está vendo o que eu quero dizer? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir. E eu certamente me compadeço de vocês, pobres mães sentadas aqui com suas rosas brancas. Há um céu para o qual uma mãe foi hoje, que uma boa mãe antiquada que viveu para Deus provavelmente passou além do véu. Ela está esperando que você vá. Isso é correto.
Eu respeito e honro vocês aí com suas rosas vermelhas. Tua mãe, se você deseja fazer algo por ela, faça-o 365 dias por ano. Vá até a casa dela e ofereça oração e viva para Deus. Essa é a coisa a se fazer. E crie seus filhos. E quando crescerem, chamá-la-ão abençoada depois que você tiver passado além do véu. Esse é o verdadeiro espírito da maternidade e o verdadeiro espírito do Dia das Mães. O Dia das Mães é 365 dias por ano. Este é o dia que vende-se flores e dá-se presentes. O mundo o faz. Se isto passar, se o mundo permanecer mais 20 anos, terão dias dos filhos e dia das filhas ou dia dos primos e dia dos tios e todas essas coisas assim. Apenas o suficiente para colocar o mundo em uma atração comercial. Isso é exatamente aonde isso está indo. Diretamente para dentro do inferno, simplesmente com toda a força que pode para a destruição. Porém, vocês, Deus os abençoe, é minha oração. Vamos orar. Nosso bondoso Pai Celestial, enquanto nós consideramos o passado esta manhã, com nossas mentes de volta lá no passado, há algumas centenas de anos atrás, quando ali estava Jeosafá de pé ao lado do rei Acabe, e um pequeno espírito no fundo de seu coração, que ainda restava de Deus, ainda que ele houvesse errado, disse: isso está errado, isso está errado, não é limpo, não é santo. O profeta disse que estas coisas não poderiam seguir deste modo, e o pequeno fogo de Deus o acordou. E então tu disseste a alguém para responder a esse pequeno fogo, o qual era Micaías, o verdadeiro profeta de Deus. Ainda que ele talvez tenha surgido ali vestido em trapos, ainda que ele talvez tenha surgido ali desprezado, e todos eles olhando para ele como se um bando de lobos estivesse olhando para um cordeiro. Porém, ele disse a verdade, ainda que tivessem que cuspir na face dele, ainda que ele tivesse que ser lançado na prisão e ser alimentado com pão e água de sofrimento. Todavia, as palavras que ele disse aconteceram, pois tu estavas com ele. Deus concede hoje, e nós olhamos nesta Bíblia, nós olhamos nos livros da igreja, os decágolos e assim por diante, das igrejas, os rituais, e vemos como eles fazem isto, aquilo ou aquilo mais. Porém, deixe-nos olhar para dentro desta verdadeira palavra aqui e vermos o que ela disse. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Siga a paz e a santidade, a qual sem esta nenhum homem verá o Senhor. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Nos últimos dias sofrerão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos. Oh, aquelas grandes coisas, Senhor, que estão acontecendo. Altivos, soberbos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Ensinando as pessoas preceitos de homens ao invés dos mandamentos de Deus, tendo forma de piedade e negando o poder do Espírito Santo. Para fazer um homem cheio do Espírito, para fazê-lo regozijar, para fazer as lágrimas fluírem de seus olhos, para fazê-lo sair e orar pelos enfermos, para fazê-lo falar em línguas e interpretar, para fazê-lo profetizar. O Espírito do Deus vivo, eles simplesmente levaram isto para dentro de alguma associação fraternal ou algo assim, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Ó Deus, que possa esta pequena audiência neste dia acordar rapidamente e agora mesmo, antes que o fim do tempo venha e apanhe nesta condição. Que nós possamos renovar a nós mesmos, como a Bíblia disse: levanta e sacode a ti mesmo. E pergunta pelo antigo caminho, o qual é o bom caminho, e quando encontrá-lo, anda nele. Deus concede que nós possamos encontrar o antigo e áspero caminho
quando nós possamos permanecer juntos novamente, como centenas, e unirmos nossas mãos e cantarmos: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor, eu me coloquei em marcha com Jesus, eu vou até o fim. Deus, ajuda-nos a viver assim e ser assim. Abençoa todas essas queridas mães assentadas aqui, Senhor, sabendo que elas são mães, elas próprias, com rosas brancas colocadas em seus casacos esta manhã, como lembrança de uma querida e velha mãe que passou além da cena. Ó Mestre da vida, abençoa-as, Senhor, e que elas possam ser abençoadas também, e que as lembranças de seus filhos possam ser como as delas é com suas mães, se ela partiu para além do véu, para um glorioso céu. Concede isto, Senhor. É alguma manhã, quando a vida estiver se desligando de nossas veias e nossa respiração estiver falhando em vir a nós, o véu se abrirá novamente. Ela descerá, talvez até o final do Jordão, para nos ajudar a atravessar. Oh, até esse glorioso dia, quando nós colocarmos os nossos pés ali, onde não haverá, o ar não será contaminado com fumaça de cigarro, nunca haverá um bêbado na rua, nunca haverá uma prostituta, nunca haverá pecado, nunca haverá nada assim. Porém, no eterno glorioso, nós viveremos com paz com nosso Senhor Jesus Cristo e nossos filhos. E ó, que dia maravilhoso! Ó Pai, enquanto a grande treva está acontecendo, a batalha e o diabo invadindo os países, invadindo os púlpitos, invadindo as igrejas, invadindo as pessoas, invadindo os negócios, invadindo as cidades e as escolas e os lares. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos, puxarmos rapidamente a espada e lutarmos por Deus, assim como Moisés e os levitas fizeram ali, quando o pecado estava no arraial. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos agora e abençoa-nos e mantém-nos humildes. Quebra-nos, Senhor. Ó Deus, tu disseste: aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida regozijando, trazendo consigo molhos. Ó Deus, quebra-nos em pedaços, molda-nos novamente, Senhor. Nós estamos saindo muito fora do caminho. Eu mesmo, Senhor. Estou chegando a um ponto que fico pensando em quantos comparecerão ao meu encontro. Oh Deus, eu desejo que tu compareças. Vem, Senhor! Ó Cristo, vem, Senhor! Quebra-me completamente, molda-me outra vez. Ó Senhor, nunca me deixes colocar aquelas coisas em minha mente. Deus, mantém-nas longe de mim. Ajuda-me, Senhor, a pregar assim como eu disse há pouco atrás, como um homem moribundo a homens moribundos, sabendo que todos nós devemos encarar a eternidade. Nós temos que permanecer diante de Ti, quando Tu não estarás em Tua maneira gentil, quando Tu não estarás com misericórdia, quando Tu permanecerás sem misericórdia, quando Tu permanecerás irado para trazer juízo sobre as nações e sobre as pessoas que têm rejeitado e tratado com desprezo o amor de Teu Filho. Deus, dá-me misericórdia com ele hoje, para que naquele dia eu possa permanecer seguro. Talvez tenha que chorar agora, porém tu as enxugarás ao gozo daquele tempo, quando tu dirás: entra no gozo do Senhor, o qual tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Deus, sê conosco agora e ajuda-nos, nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, né? Deus abençoe.